Eu jamais pensei que ficaria assim, à mercê de um homem que chegava carregando suas ferramentas como se pudesse consertar até meus segredos mais profundos. A luz se apagou, mas acendeu dentro de mim uma chama que eu mesma não sabia controlar. Quando Tonhão cruzou a porta, percebi que alguns curtos não eram apenas nos fios da casa, algo ali ia queimar e eu ia deixar. Meu nome é Karen, tenho 27 anos, pele macia como seda recém-estendida, cabelos ondulados que dançam até a metade das costas e olhos verdes, desses que arrastam pecados e sonhos. Meu corpo é desenhado em curvas doces, mas o que chama mais atenção são meus rebites inclinados, sempre prontos a vibrar com qualquer toque certo. Dizem que sou elétrica, intensa, fácil de acender se alguém souber mexer no meu painel interno. Naquela tarde, tudo começou com um estalo seco, seguido de um silêncio incômodo. A energia se foi, deixando minha casa mergulhada num calor lento, que parecia subir pelas paredes e escorrer pelos meus poros. O painel, velho e desgastado, exalava cheiro de queimado, como se também sentisse a minha falta de fôlego. Eu precisava de ajuda e rápido, antes que a temperatura dentro de mim se tornasse incontrolável. Fui atrás de um contato, peguei o número com uma amiga que disse que ele era especialista em dar conta de problemas técnicos. Quando liguei, sua voz grossa me atravessou como um choque, prometendo vir sem demora para me salvar do escuro. O jeito que falou, eu dou um jeito, deixou meu corpo inteiro em modo de alerta, como se cada centímetro esperasse o primeiro toque dele. Esperei cada minuto pulsando. O ventilador parado, as janelas cerradas, o ar parado e eu também. Pensava nele, Tonhão, um nome tão grande quanto ele mesmo, segundo diziam. 36 anos, alto, ombros largos, braços que pareciam capazes de erguer, mais do que simples cabos e fiações. Imaginei essas mãos passeando sem pressa pelos meus circuitos, revisando tudo que eu tinha para oferecer. Quando Tonhão chegou, senti o chão tremer de leve, ou talvez fosse meu peito. Ele ocupava a porta inteira, sombra forte, cheiro de suor limpo, camisa colada nos músculos que saltavam sem pedir licença. O olhar dele capturou o meu, demorando-se nos meus rebites e curvas, como se estudasse o caminho antes de meter a mão nos fios soltos. Minha pele se arrepiou na hora, feito cabo desencapado. Ele se aproximou do painel, analisando cada detalhe, passando os dedos pesados nos disjuntores falhos, e eu observei como se fosse um ritual íntimo. O som das ferramentas tilintando me deu calafrios, lembrando que algumas peças minhas também precisavam de ajuste. Ele nem precisou falar muito, eu entendia cada comando no olhar, cada passo firme que me fazia vibrar do lado de dentro. Enquanto ele tirava a tampa do painel, o barulho seco ecoou nos meus ouvidos como promessa. Eu me encostei na parede, mordendo os lábios, sentindo o calor aumentar. Tonhão, tão grande ali na minha frente, parecia poder abrir não só as caixas de energia, mas também segredos meus que eu mantinha bem fechados. Meu peito subia e descia, quase no ritmo do estalo do disjuntor. Ele disse que ia demorar um pouco, que o fio principal estava firme, mas precisava de reparo profundo. Meu coração disparou. Profundo, ele repetiu, e senti meu corpo inteiro estremecer. Naquele instante, eu soube que a falha de energia era só um pretexto, o verdadeiro curto-circuito já estava começando dentro de mim. O cheiro de fio queimado misturava-se ao perfume morno que escorria do meu corpo. Eu acompanhava cada movimento do Tonhão, hipnotizada por aqueles braços grossos que pareciam esculpidos para segurar o peso do mundo. Quando ele se abaixava, revelava um traço de força bruta que me acendia inteira. Eu sentia que, se ele quisesse, poderia religar até o que eu mesma tinha desistido de sentir. O barulho metálico das ferramentas batendo contra o painel fazia meu ventre pulsar. Cada estalo ecoava como um convite para eu abrir minhas próprias tampas, mostrar minhas emendas mal feitas, minhas ligações frouxas. O suor deslizava da minha nuca para as costas, deixando um rastro quente, e eu imaginei aquelas mãos dele seguindo a mesma trilha, sem pressa, decifrando cada falha do meu sistema. Eu tentava controlar a respiração.
mas a tensão era tanta que parecia faltar ar. O calor do fim da tarde grudava em mim, grudava nele, formando um clima denso, espesso, que dava vontade de gemer por dentro. Ele falava sobre fios, mas meus ouvidos traduziam tudo como promessas sujas. Quando disse que ia trocar o cabo grosso, senti meu corpo latejar, como se já esperasse aquele encaixe. Tonhão me olhou de cima para baixo, com um jeito sério que misturava autoridade e cuidado. Perguntou se eu aguentava ficar um tempo no escuro até ele terminar o serviço. Eu tremi, respondi que sim, mas minha voz saiu fina, quase engasgada na minha própria imaginação. O escuro me deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, estranhamente entregue. Eu já estava quase sem luz nenhuma por dentro, pronta para ser religada. Quando ele desligou o último disjuntor, a casa toda mergulhou num breu profundo. Eu só ouvia o som da respiração dele e o peso dos passos pelo chão. O estalo das botas contra o piso ecoava na minha cabeça, misturado ao ritmo acelerado do meu coração. Foi ali, naquela escuridão densa, que senti a faísca se acender de verdade. O cheiro dele tão perto fez minha pele pedir por toque sem nem entender direito como. Tentei buscar uma lanterna, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Ele segurou firme meu pulso, e aquele gesto simples fez meu corpo inteiro acordar. O calor da mão dele me atravessou como um raio, subindo pelos meus braços, descendo para lugares que eu preferia manter em silêncio. Eu não disse nada, mas acho que ele percebeu minha pele, falou por mim, arrepiada, vibrante. Tonhão voltou a mexer nos cabos, com movimentos firmes e controlados. Mas meu olhar não conseguia desgrudar dos seus dedos grossos, apertando, encaixando, ajustando cada peça. Foi impossível não imaginar aqueles dedos testando minhas conexões internas, conferindo se estava tudo em ordem. Naquele momento, eu já tinha certeza. Se ele quisesse, poderia me desmontar inteira e montar de novo do jeito dele. Enquanto ele fazia um teste no painel, a luz piscou por um segundo, revelando o brilho intenso nos olhos dele. Foi como uma faísca no escuro, me deixando exposta, sem defesa. Eu senti que não era só a energia da casa que precisava de reparo, havia algo em mim, implorando por um conserto profundo, bruto e sem hesitação. Eu estava pronta para entregar meus circuitos a ele, fosse qual fosse o resultado. O ar parecia mais denso do que nunca quando Tonhão anunciou que ia fazer o último teste, um procedimento que, segundo ele, exigia paciência e firmeza. Eu só conseguia sentir, completamente entregue. O breu da casa me deixava sem armadura, vulnerável, mas faminta. Senti o chão tremer quando ele se aproximou de mim, os dedos ainda sujos de graxa, o cheiro de homem cru se espalhando como faísca viva. Ele pediu que eu ficasse calma, que confiasse, porque o serviço poderia ser profundo e eu teria que ceder. Me arrepiei inteira. Nunca imaginei ouvir essas palavras ditas com tanta calma e, ao mesmo tempo, tanta autoridade. Quando ele encostou a mão na minha cintura, senti que não havia mais volta, meu corpo se abriu em rendição, pronto para receber cada comando sem hesitar. O som do painel rangendo ao ser ajustado ecoava como um prelúdio. Meu coração batia tão forte que pensei que ia saltar do peito. Então, ele me olhou de um jeito firme, segurou meus quadris e sussurrou que ia fazer direito, sem pressa. Ele encontrou a entrada certa e, num só movimento firme, deslizou até o fundo, preenchendo um espaço que eu nem sabia que estava tão vazio. Meu corpo estremeceu. Num segundo, senti a pressão aumentando, o toque se intensificando, a força dele rompendo minhas defesas como se quebrasse um lacre antigo. Senti quando ele forçou passagem, quebrando toda a resistência, até me abrir inteira para receber cada centímetro do seu jeito bruto. O gemido que escapei foi engolido pelo estalo do disjuntor, mas ecoou dentro de mim como um trovão. A cada impulso dele, eu sentia meu corpo moldar-se, ajustando cada parte para acolher aquele encaixe brutal. O encaixe foi tão preciso que meu corpo gemeu por dentro, como se finalmente reconhecesse quem sabia atravessar todas as minhas camadas. Minhas pernas tremiam, entregues, incapazes de recuar.
Eu não queria mesmo recuar, queria me deixar conduzir até o limite. Ele soltou um suspiro rouco, como quem vence uma barreira, e avançou ainda mais fundo, sem pedir permissão. Quando ele invadiu sem aviso, senti cada parede minha se ajustar ao contorno dele, acolhendo até o último milímetro com um calor incontrolável. O calor se espalhou como labareda viva, incendiando meu ventre e queimando toda a razão que eu ainda tentava segurar. Eu me curvei, o corpo inteiro tremendo, querendo ser invadida de novo, sem medo. No primeiro impulso, meu corpo vibrou como se fosse explodir, absorvendo tudo o que ele tinha para entregar e pedindo ainda mais, sem pudor. Foi como religar algo que esteve quebrado por muito tempo. Meu painel interno se reacendeu, brilhando forte, carregado de energia nova. Quando a luz finalmente voltou, vi o rosto dele suado, satisfeito, como quem termina um trabalho bem feito. Eu também estava reacendida, cada pedaço meu reconstruído e latejando. Tonhão sorriu, ajeitou as ferramentas e saiu sem alarde, mas deixou meu corpo pulsando, cheio de eletricidade viva, pronta para qualquer novo curto-circuito que ele quisesse causar de novo.